Oi, pessoal, vamos começar nossa aula sobre subtração. A aula passada a gente teve sobre adição e essa aula vai ser sobre subtração. Lembrando que a gente vai fazer subtração sobre os conjuntos de números naturais, que seria do 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Todos aqueles números que podem se encontrar na mão, que não são com vírgula, nem fração e positivos, tá bom? O que seria a subtração? A subtração é uma das 4 operações da matemática básica, no qual um valor é subtraído do outro. Ou seja, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado da operação. Então, o que seria subtração? Subtração é uma conta de menos, onde eu vou subtrair uma certa quantidade de outra quantidade. Eu vou retirar um valor e eu vou ver o quanto vai sobrar daquele valor. Os elementos da subtração, diferente da adição, têm nomes. Então, cada elemento da subtração tem um nome diferente, que é bom a gente estar sabendo. Ó, o número, aqui tá falando, cada um dos termos da subtração recebe nomes específicos. Então, tem nomes específicos. O resultado da subtração é conhecida como resto ou diferença. Então, diferença ou resto é o resultado da subtração. Aqui é para baixo. A gente deu o exemplo dessa continha de subtração aqui. Lá, lembrando também, vale ressaltar, que esse símbolo aqui, ó, esse tracinho, que é o símbolo de menos, é o símbolo da subtração, o menos, tá? A gente pegou essa subtração aqui como exemplo. 7 menos 3 é igual a 4. O 7, que é o número de qual a gente vai retirar o valor, ele é o minuendo. É dele que a gente vai... Ele é o total e dele a gente vai retirar uma certa quantidade. Esse 3 aqui, que é a quantidade que a gente vai retirar do nosso total, é o subtraendo. Tá vendo? Subtraendo. E o resto, como foi falado ali, é conhecido como resto ou diferença, que nesse exemplo aqui é o nosso 4. Então, ó, o 7, que é o valor, a quantia total que a gente tem, é o minuendo. O que vai ser retirado dele, a quantia que vai ser retirada, é o subtraendo. E o total, no caso, o resultado, né? O resultado que vai sobrar, o total que vai sobrar, é o resto ou a diferença. Legal? Bom, agora a gente vai ver um exemplo, tá? Para a gente estar compreendendo. O exemplo. Luana possui 3 balas. Então, a Luana tem 3 balas no total. Dessas 3 balas, ela comeu uma bala. É um exemplo bem simples para a gente entender. Ela comeu uma bala dessas 3 balas. Para saber o total restante, ou seja, o resto, quanto sobrou para ela, a gente deve fazer a subtração. Subtrair do total a quantidade de comida. Dessa forma, a gente tem a conta. Qual é o total que ela tinha? 3. Ela tinha 3 balas. Qual é o valor que a gente vai retirar? Ou seja, qual é o valor que ela comeu? 1. Então, menos 1, que foi a quantidade de balas que ela comeu. Qual é o valor? Qual é o resultado? Quanto que sobrou? 2. Então, 2 é o resto. 3 é o quanto ela tinha. E menos 1 foi a quantidade retirada, certo? Assim como a adição, a subtração também tem as suas propriedades. E a gente vai falar das 3 propriedades da subtração antes da gente ir para a prática, tá? Diferente da adição, as propriedades que a subtração tem não possui muitas coisas específicas. Porque da adição, ela era comutativa, ela era associativa e ela possuía o elemento neutro.
Já na subtração, ela não vai ser comutativa, ela não vai ser associativa, ela só vai possuir o elemento neutro. Então, as propriedades é que a subtração não é comutativa, então ela não é comutativa. O que era comutativa? Não sei se vocês lembram. Comutativa, a adição, ela era comutativa porque se eu alterasse a ordem das parcelas, o resultado seria igual. Já na subtração, por ela não ser comutativa, se a gente alterar a ordem das parcelas, o valor também vai ser alterado. Então, a subtração, ela não é comutativa, porque eu não posso alterar a ordem. Se é daquele jeito, tem que ser daquele jeito, porque se eu alterar, vai dar resultados diferentes. Então, ó, A menos B é diferente de B menos A. Porque se eu altero, eu também altero o resultado. Aqui tem um exemplo. 5 menos 2 é 3. Agora, 2 menos 5 é menos 3. Viu como o resultado se altera? Por isso que a gente não pode dizer que a subtração é comutativa. Na verdade, ela não é comutativa. A segunda propriedade que a gente tem que falar é que a subtração também não é associativa. A associatividade não vale na subtração. Aqui está escrito adição, mas não vale na subtração. Só vale na adição, tá, pessoal? Então, só a adição que é associativa. A subtração, ela não é associativa. Porque se a gente associar A com B, A menos B, e depois fazer menos C, vai dar um resultado. Se eu fizer B menos C e depois menos A, vai dar um resultado diferente. Vamos ver um exemplo? Exemplo, 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3. 3 menos 1 é igual a 2, certo? Agora, vamos alterar, vamos associar de formas diferentes. Vamos fazer esses daqui primeiro. 2 menos 1, 1. 5 menos 1, 4. Viu? Ela não é associativa. Se eu associar de diversas formas as parcelas, elas não vão dar o mesmo resultado. E a última propriedade é a existência do elemento neutro. Assim como na adição, a subtração também tem um elemento neutro, que consequentemente também é o zero, igual na adição. E o elemento neutro na subtração também é o zero, como eu disse. E como a gente sabe que é o zero? Na subtração, eu vou retirar um valor. Eu vou retirar um certo valor, como a gente explicou. Na adição, se eu adicionar o zero, que representa o nada, vai dar a mesma coisa. Eu vou ter a mesma coisa. Se a Maria Clara tiver 5 balas e a amiga da Maria Clara não tiver nenhuma, juntas elas vão ter 5 balas. Aqui na subtração também há a existência do elemento neutro, que também é o zero, porque se eu, Maria Clara, tiver 5 balas e eu não comer nenhuma, ou seja, eu não te retirar nada, eu retirar zero dessas balas, eu também vou continuar com 5 balas. Por isso que também a terceira propriedade é a existência do elemento neutro, que na subtração também é o zero. Aqui tem um exemplo. 5 menos 0, 5. 12 menos 0, 12. Ou seja, não tem o que tirar, certo? Agora a gente vai para o passo a passo de como realizar a subtração. O primeiro passo, a gente deve montar a operação. Assim como a gente montou a operação na adição, a gente vai montar aqui na subtração também. Só que tem um porém. Como a adição ela era comutativa, ou seja, eu poderia alterar as parcelas, alterar a ordem das parcelas e não ia mudar o resultado, na subtração já é diferente. Eu necessito colocar o número de cima, o maior, e o número de baixo, o menor. E agora é menor em valores, é maior em valores. Então, ó, aqui tem um exemplo de 95 e 12. O 95 é o maior número, então ele sempre vai ter que ficar em cima. E o menor número sempre vai ter que ficar embaixo. Se eu fazer essa alteração, vai dar tudo errado, pessoal. Então, o maior número em cima e o menor número embaixo. Lembrando que aqui também tem que ser unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, certo? O segundo passo, eu vou calcular a diferença entre as unidades. Na adição, eu somava. Na subtração, eu vou subtrair. Então, é o mesmo processo da adição. Unidade com unidade. 5 menos 2, 3. 9 menos 1,
8. Então, eu vou somar. Se aqui tivesse centena, eu faria o mesmo. Se tivesse unidade de milhar, eu faria o mesmo. Se tivesse dezena de milhar, eu faria o mesmo. Então, a subtração e a adição, elas funcionam da mesma forma. Eu vou montar a operação, vou montar a tabelinha, só que na adição, o número de cima pode ser tanto maior quanto menor. Agora, na subtração, necessita que o maior número fique em cima e o menor número fique embaixo na operação. E eu vou fazer a subtração em unidades, em classes numéricas. Então, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Agora, lembra que na adição, quando dava maior do que 10, a soma, a gente deixava a unidade e subia a dezena do número, certo? Na subtração, vai ter que ter um empréstimo. Porque, às vezes, mesmo o maior número sendo em cima, às vezes a unidade do outro número é maior ou menor do que a unidade do número abaixo, mesmo o número sendo maior em cima. Aqui a gente deu um exemplo. Por exemplo, montamos a subtração. 224 é maior do que 73. Então, 224 fica em cima e 73 fica embaixo, certo? Agora, vamos começar a subtração. 4 menos 3, 1, certo? Só que quando chega aqui, quando chega no 2 menos o 7, como eu vou fazer essa subtração? Não tem como eu ter 2 e eu tirar 7, certo? Ficaria uma subtração negativa, o que não pode acontecer. Então, no caso, eu emprestaria do número que está na frente. Então, ó, eu risco 2, agora ele não é mais 2, ele é 1. E o 1 desse 2 se teletransporta para esse 2. Então, ficaria 12, tá vendo aqui? Esse ficaria 12 porque a gente emprestou uma dezena e esse ficaria 1 porque ele emprestou uma dezena. E aqui eu faria a subtração como? 12, porque agora esse número é 12, menos o 7 dá, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 dá 5. O resultado aqui, 5. Agora eu vou fazer a subtração da centena. A centena não é mais 2, agora ela é 1, porque ela emprestou para esse outro 2. Então, 1 menos nada, 1. Esse é o resultado da subtração. Viu, pessoal? É bem fácil. A subtração e o empréstimo é uma coisa lógica. Agora eu vou fazer na prática, vou pegar aqui algumas continhas no Paint para a gente fazer igual a gente fez na adição, tá? Vamos lá. Vou pegar um número aqui, 200 menos 30. Vamos lá, qual é o maior número? 200, obviamente, é o maior número. E 330, perdão, é o menor. Então, 200 vai ficar em cima e 30 vai ficar embaixo. Vamos lá, unidade, dezena e centena. Unidade e dezena, certo? Então, vamos pôr 200 menos o 30. Unidade está com unidade? Tá. Dezena está com dezena e centena com centena, certo? 0 menos 0, lembra do elemento neutro. 0 é um elemento neutro. Se eu não tenho nada e eu tiro nada, eu fico com nada. 0 menos 3. Aqui, no caso, vai ter que fazer o empréstimo. Por quê? Eu não consigo tirar 3 de nada. Então, eu vou ter que emprestar da minha centena. Risquei, vira 1. E aqui vira 10. Agora, esse número não é mais 0, é 10, porque eu emprestei uma dezena do 2. 10 menos 3, 7. Certo? 7. Eu tenho 1, porque aqui não é mais 2, agora é 1, porque eu emprestei uma unidade para cá. 1 menos nada, 1. Esse é o resultado da nossa subtração. Vamos pegar outro número. Agora vamos pegar 52 menos 491. Qual é o maior número? 491. Certo? Esse aqui é o menor número. Unidade, dezena, sempre tem que colocar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena.
unidade, dezena e centena. Vamos montar a operação, que é o primeiro passo. 491, como é maior, coloca em cima e o 52 embaixo, certo? Tá unidade com unidade? Tá. Tá dezena com dezena? Tá. Tá centena com centena? Tá. Vamos lá. 1 menos 2. Opa, já de começo a gente não consegue. A gente vai ter que fazer o empréstimo. Então, vamos emprestar. Eu vou ter que emprestar sempre do número da frente. Então, eu vou riscar o 9. O 9 vai deixar de ser 9. Ele vai ser 1 agora. Vai ser 8, perdão. O 9 vai ser 8 porque ele emprestou o 1 para o 1. Esse aqui vai deixar de ser 1 e vai ser 11 agora. 1 com 1, 11. 11 menos 2. Qual é o resultado? 11 menos 2, 9, certo? 8, porque não é mais 9, agora é 8. 8 menos 5, 3. 4 menos nada, 4. Então, esse é o resultado da nossa subtração. Agora, eu vou pegar o último exemplo, tá? Para a gente estar fazendo, e depois eu vou mandar a lista de exercícios que está abaixo desse vídeo, vocês fazem para praticar. O último exemplo que a gente vai fazer é um número com duas classes iguais. Por exemplo, 1.188 menos 1.200. Vamos lá. Eles possuem a mesma quantidade de classes numéricas, ó. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Certo? Mas qual é o maior? 1.200 é o maior. A gente sabe porque 200 é maior que 188. Então, esse aqui é o maior. Esse vai em cima e esse aqui vai embaixo. Vamos montar a nossa continha. 1.200 menos 1.188. Vamos lá, pessoal. 0 menos 8. Eu não consigo fazer essa conta. Eu não consigo tirar 8 do zero. Vamos emprestar do da frente. Epa, mas esse aqui também é 0. E agora, o que eu faço? Empresta do da frente. Então, eu vou riscar, ó. Deixa eu pegar outra cor para ficar mais fácil a compreensão. Eu vou riscar esse. Esse aqui vai ser 1 agora. E esse aqui vai ser 10. Tá, agora eu consigo emprestar, porque ele não é mais 0, ele é 10. Aí eu corto de novo. Esse vira 9 e esse aqui vira 10. Certo? Conseguiram compreender? Agora sim eu consigo fazer 10 menos 8, 2. 9 menos 8, porque agora ele não é 0, também não é 10, é 9. 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. O resultado é 12. Essa é a diferença. Esse é o resto. Por quê? Aqui é o resto, chama resto ou diferença. Lembra que o resultado da subtração chama resto ou diferença. Correto, pessoal? Resto ou diferença. O número diferente... Eu invento de escrever aqui no Paint. Diferença. Aqui também vai chamar resto ou diferença, que é o resultado dela. E aqui também vai ser o resto ou a diferença, certo? Esse número que está em cima, esse número é o minuendo. Porque ele é o nosso total e é dele que a gente vai tirar. Minuendo. Certo? Estou revisando para a gente finalizar a aula. Esse aqui também é o minuendo, que é o que foi retirado. Esse aqui também é o minuendo, que é o que foi retirado. O total que a gente tinha e o qual a gente vai tirar. O menor, o de baixo, é o subtraindo, que é o que a gente vai retirar. A quantidade que vai ser
retirada, subtraindo, certo? Então, ó, esse é o minuendo, o de baixo é o subtraindo e o resultado é resta ou diferença. Esse é o subtraindo, esse aqui também é o subtraindo da nossa conta e esse daqui também é o subtraindo da nossa conta. Gente, então é basicamente isso na subtração. O número que a gente tem maior, que a gente vai fazer a nossa subtração é o minuendo. O valor que a gente vai retirar dele é o subtraindo e o resultado é o resto. Lembrando que a subtração ela não é comutativa, ou seja, se a gente alterar as ordens, se eu fizesse 30 menos 200, se eu colocasse o 30 em cima e o 200 embaixo, primeiro que eu nem ia conseguir fazer a subtração, segundo que ia dar um resultado diferente, tá? Sempre o maior número tem que ficar em cima, o menor número embaixo. Lembrando que também, pessoal, ela não é associativa. Se eu fizer associação diferente das parcelas, o resultado também vai estar diferente. E ela existe o elemento neutro, que essa é a única propriedade que é igual da adição. Ela tem um elemento neutro que é o zero, tá? Então é isso, basicamente. Como eu disse, a lista de exercícios vai estar abaixo do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou pode mandar para a gente no particular. Vamos fazer a lista, vamos praticar, porque esse é o início, essa é a base das nossas aulas de matemática. Bons estudos para vocês!